Então, nesta aula aqui nós vamos aprender sobre história de procedures e triggers. História de procedures são uma série de comandos que são armazenados no servidor MySQL. Isso, na maioria dos casos, faz com que o desempenho do banco de dados ele aumente e da própria aplicação, porque é o servidor que está executando as informações e está mandando apenas o resultado para o cliente. Então há menos tráfego aí na rede. No entanto, você vai precisar de um servidor melhor, porque o servidor ele vai trabalhar mais quando ele tem história de procedures armazenadas nele. Então vamos criar aqui nossa primeira procedure. O comando para criá-la é este: create procedure teste parêntese. E aqui você coloca o código da sua procedure. Se forem muitos códigos, se for um bloco, você começa com begin e finaliza com end. Então vou colocar select. Esta é uma história de procedure. Ponto e vírgula. Vou executar. Ok, foi criado aqui a minha história de procedure, minha SP, vou chamar de SP agora para ficar mais fácil. E para eu executar essa SP, vou utilizar o comando call teste, abre parênteses, fecha parêntese, e olha aí, já está funcionando. Esta é uma storage procedure. Vou passar aqui para o meu banco de dados condomínio. E agora eu vou criar observe aqui o meu procedimento, a minha procedure no banco de dados comércio que eu criei. Agora dentro de condomínio eu tenho uma tabela e vou criar agora um procedimento dentro deste banco de dados. Então, create procedure seleção. Select all from condomínios where vou chamar apenas aqueles condomínios que se situam em avenidas. Então, where Logradouro igual a AV ponto. Ponto e vírgula. Vou executar. Minha procedure foi criada. Aqui já está ela, olha, procedure seleção. Para eu chamá-la, call seleção. E aqui ele me trouxe apenas os registros onde o logradouro, onde se citam em avenidas. Logradouro igual a AV ponto. Ele me resultou 685 registros. Este parêntese aqui da procedure, ele serve exatamente para eu colocar os meus parâmetros. Então posso ter um parâmetro de entrada, que é o do tipo in. Posso ter um parâmetro de saída, do tipo out. E posso ter um parâmetro de entrada e saída, que é o tipo in-out. Então vamos começar a utilizar esses parâmetros. Eu vou criar aqui uma SP chamada seta x.
Vou colocar aqui um parâmetro de entrada x do tipo inteiro. Colocar begin, end, e aqui eu vou dar um set numa variável. Colocar arroba var_x igual a x, ponto e vírgula. Então entendo o que está ocorrendo aqui. Eu vou entrar com um parâmetro para este procedimento seta_x e vou jogar o valor deste parâmetro numa variável chamada var_x. E depois eu posso dar um select nessa variável para ver qual é o valor dela. Então vamos executar. Vamos chamar agora o procedimento call seta_x, colocar 6, por exemplo. Vamos executar. Tudo bem? Então aquela nossa variável lá, se eu der um select nela agora, select var_x, deu aqui um erro. Vamos analisar o porquê. Ok, faltou eu avisar para ele que isso aqui é uma variável. Vou colocar um arroba na frente. Tá aí. O valor da minha variável agora é 6. Posso fazer de novo. Call seta_x. Passar agora o valor 50. E quando eu der o select na minha variável x, ele vai me retornar 50. Então vamos ver como é que funciona agora com parâmetros de saída. Vou criar um procedimento recebe x, parâmetro de saída, alt x do tipo inteiro, e agora eu vou setar a variável x, ou o parâmetro x, no caso x aqui é um parâmetro. Vou setar o parâmetro x igual a 60. Vamos executar. E agora vamos chamar esse procedimento call recebe x, agora com uma variável, com a var x. Primeiramente eu vou dar um Ctrl X aqui. Observe qual é o valor atual de var_x. Depois deste comando, vamos selecionar novamente var_x. Continua sendo 50. Falta eu dar aqui algum comando. Vamos criar novamente. Create procedure recebe x, parâmetro de saída x inteiro, begin set_x igual a 60, end, ponto e vírgula. Vamos executar. Muito bem. Vamos ver se ela já aparece aqui. Aqui está, recebe x. Então vamos chamar o seta_x 50.
Essa minha seta X utiliza aquela variável. Select var x. Ela está com o valor 50. E agora eu vou receber, chamar com o call, senão não vai dar certo. Call recebe x. Vou receber o valor que eu passei para o parâmetro x agora na variável var x. O parâmetro, o valor que eu passei foi de 60. Vamos selecionar novamente a variável var x. Agora sim, ela está com o valor de 60. Então, esse procedimento seta x trabalha com o parâmetro de entrada. Você pode ver o código-fonte dele aqui. E o procedimento recebe x, trabalhando aí com parâmetros de saída. Você está vendo aqui no código-fonte dele. Vou criar aqui agora uma tabela com apenas um campo. Aliás, com dois. Um ele já vai criar aqui para mim. Vamos criar um novo campo aqui. Chamá-lo de teste TailOnce. Vamos colocar o nome dessa tabela de T. Chamá-las apenas de T. O procedimento que eu vou criar agora é o seguinte: procedure insere create procedure insere begin-end. Eu vou dar um set arroba igual a 4, set arroba b igual a 6 e vou dar um insert int t teste values arroba a vezes arroba b. Então vou inserir um registro na tabela T no campo teste e o valor desse registro novo, no caso no campo teste, será arroba a vezes arroba b, 6 vezes 4, o resultado será 24. Então quando eu chamar aqui minha tabela T, vai aparecer aqui o meu primeiro registro, que vai aparecer 1, que é autoincremento, esse campo, e em teste vai aparecer 24. Vamos executar. E vamos agora chamar o procedimento insere. Olha aí. Poderia ter feito assim também. Pedir para atualizar aqui, às vezes ele não atualiza. Entrar novamente. Ele já trouxe aqui o meu procedimento insere. Eu vou em propriedades, vou aqui no código fonte. Vamos ver se ele permite eu alterar aqui. Depois desse insert, vou agora mudar aqui as variáveis. Colocar 5 e 6. Eu vou dar um select all from T. Vamos ver se ele altera.
Ok, alterou. Então vamos chamar call insere. Então ele inseriu e já fez aqui a seleção. Nós também poderíamos ter feito da seguinte maneira. Poderíamos primeiramente declarar as variáveis. Então, declare a int, declare b int, ou simplesmente declare a vírgula b int. Não precisaríamos dessa linha aqui. Na hora de setar eu vou tirar aqui o arroba, já que eu já declarei a variável aqui em cima. Então vamos declarar como 5 e 5. Já que os valores são iguais, eu poderia diminuir ainda mais esse meu procedimento. Bastaria depois desse int colocar default 5. Então não precisa setar as variáveis aqui. Vamos ver se vai funcionar. Olha aí. Se bem que ele trouxe aqui um 30, 5 vezes 5 é 25. Vamos observar aqui de novo. Então o problema aqui está aqui. Como eu estou declarando as variáveis, eu vou precisar tirar este arroba. Vamos chamar novamente. Agora sim. Me trouxe 25. Funcionou. Vamos criar agora um procedimento para testar condição. Então eu vou colocar create procedure condição. Vou entrar com parâmetro de entrada, parâmetro y, e vou colocá-lo do tipo inteiro. Vou dar um begin, colocar logo o end aqui, e aqui eu vou fazer o meu teste. Se y for igual a 0, então select y é igual a 0. Se não, select y é diferente de 0. Diferentemente do Delphi, você vai precisar colocar um ponto e vírgula aqui também. E aqui no final não é apenas um end, é um end if, que também precisa de um ponto e vírgula. Ok, vamos executar. E agora vamos chamar call condição 0. Aí, y é igual a 0. Call condição 2, y é diferente de 0. Vamos ver agora como funciona com o case. Create procedure. Caso. Vamos entrar também com parâmetros. Parâmetros de entrada. Chamar de z. Do tipo inteiro.
begin, end, e aqui eu vou colocar assim, case Z, when 0, quando for 0, então select o número digitado foi o 0. When 1, then, vamos aproveitar isto aqui, o número digitado foi o 1, else, select, nem 0, nem end case. Vamos executar. E agora vamos chamar call caso 0. Não está chamando, vamos observar por quê. Então vamos atualizar aqui do lado. Não apareceu. Vou executar aqui novamente. Agora sim. Apareceu aqui a minha procedure caso. Então vamos chamar call caso 0. O número digitado é o 0. Call caso 1. O número digitado é o 1. Call caso 3. Nem 0, nem 1. Então vamos aqui criar um exemplo para cada uma dessas condições que nós vimos aqui. Uma para o if e uma para o case. Então este exemplo aqui. Create procedure par ímpar. Vou receber aqui um valor do usuário. Jogar nesse parâmetro chamado var. Chamar de par. E aqui eu vou testar. Se par módulo 2, então select ímpar. Se não, select par. O que está ocorrendo aqui? Por exemplo, se o usuário digitar 10, o módulo de 10 por 2 é igual a 0. Por quê? Porque 10 dividido por 2 é 5. E resta nada. 0 é true, verdadeiro. Então, vai dar par. Se o usuário digitar 9, o módulo de 9 por 2 é 1. Porque 4 vezes 2 é 8. Para 9, 1. 1 é false. Então, vai dar ímpar. Vamos ver como é que funciona. Vou executar. Call par ímpar 10. Par. Call par ímpar 9. Ímpar. E vai funcionar para qualquer número que eu colocar. 45, ímpar. Ímpar. Qualquer número que termine com 2. Pô, o número também é muito grande. Par. Par. Ímpar. E aí vai. Então o importante é entender a lógica, como já foi explicada.
Aqui está o código-fonte. Então tá aí. Se for true, dá 1 que é ímpar. Se for falso, dá 0 que é par. Vamos fazer um outro exemplo. Agora utilizando o case. Vamos criar aqui um procedimento chamado mês. Parâmetro de entrada do tipo inteiro. Vamos colocar logo o begin e o end. Então, case par. When, then, select janeiro. Finalmente um else. Ok, vamos ver se vai funcionar. Vou executar aqui. E agora vamos chamar call mês 1 janeiro 11 novembro 110 mês inválido. O que nós vamos ver agora são os laços. Vou aproveitar aqui o código dessa minha condição. Não. Esse meu insere aqui. Aqui. Vamos copiar tudo. Vou criar agora um procedimento chamado laço. Ele vai ter um parâmetro de entrada do tipo inteiro. Eu não quero variáveis. Vou criar o laço da seguinte forma. Enquanto o parâmetro for maior que 0, então insira na tabela T no campo teste o parâmetro. Parâmetro é igual a parâmetro menos 1.
E após o laço, eu vou selecionar todos os dados da tabela T. Faltando só um detalhe aqui, que eu tenho que colocar um set. Vou pegar minha tabela T, executar logo isso aqui. Tem um erro aqui, é end while. Vamos executar. Agora sim, ele executou tudo, como eu posso ver aqui. Deixa eu pegar minha tabela T. Selecionar aqui os dados dela. Select all from T. Aí está. Eu vou deletar esses registros aqui. Agora vamos chamar o laço com 4. Vamos atualizar aqui. Não está aparecendo esse meu procedimento aqui, então ele tem algum erro. Vamos procurar. Laço, parâmetro de entrada do tipo inteiro. E aqui eu vou dizer while parâmetro maior que 0, então insert em T o parâmetro. Após isso, set parâmetro igual a parâmetro menos 1. End while. E no final eu seleciono todos os registros da tabela T. Já vi aqui onde é que está o meu erro. Se então, if then. O while então não. While do. Enquanto faça. Vamos executar. Já apareceu aqui, olha. Então agora vamos chamar. Call laço 4. Então tá aí. 4, 3, 2, 1. Nossa slide bar sumiu aqui. Vamos colocá-la novamente. A de navegação. Pronto. Então você entendeu, né? O laço é o seguinte. Enquanto esse parâmetro aqui for maior que 0, ele vai inserir o parâmetro. E o parâmetro vai sendo decrementado, ele vai diminuindo de 1 em 1. Então ele inseriu o 4, o 3, o 2 e o 1. Quando ele chegou em 0, ele saiu do laço e executou aquela última linha, que foi o select. E mostrou aqui o resultado. Vamos ver agora aqui um exemplo interessante. Já vou colar o código aqui. Este procedimento pares. O que é que está ocorrendo aqui? Vou receber dois parâmetros de entrada, é o usuário que vai digitar, parâmetro 1 e o parâmetro 2, ambos do tipo inteiro. Vou declarar uma variável alce do tipo inteiro e vou dizer que alce é igual ao primeiro parâmetro. Se alce for ímpar, eu somo ela com 1, para ela já começar sendo par. Enquanto alce for menor ou igual ao segundo parâmetro, eu seleciono o alce e depois eu digo que alce é igual a alce mais 2.
vai ocorrer aqui? Ele vai me dar os números pares entre o parâmetro 1 e o parâmetro 2. Vamos ver se vai funcionar. Então, call pares 1, 20. Vamos executar. Apareceu o número 20. Vamos colocar 1, 2. Apareceu o número 2. Vamos colocar 5, 9. Apareceu o número 8. Então, o que é que está acontecendo aí? Ele está mostrando todos os pares, só que ele não me mostra aqui várias seleções, ele mostra apenas a última. Para que eu veja isso funcionando realmente, eu vou passar aqui para o prompt. Vou entrar aqui no console do MySQL. Vou entrar no Condom, no banco de dados Condom, e vou chamar call pares de 1 a 3. Ele me mostra apenas 2. Se eu colocar de 1 a 5, ele me mostra o 2 e o 4. De 1 a 20. Olha aí. Então, o 20, o 18, 16, 14. Todos os números pares entre os dois parâmetros que eu forneci para ele. Que dá para eu ver funcionando legal através do console. Vamos colocar entre os números 7 e 15. 8, 10, 12, 14. Então, funcionando este nosso procedimento que mostra todos os números pares entre dois parâmetros. Utilizamos um if e um while para que ele funcionasse. Então aí deu para você ter uma visão bem ampla das histórias de procedures. Você viu aí seleções, laços, e quando nós começarmos a criar o nosso sistema, nós vamos utilizar diversos dessas procedures, tanto no MySQL como no Firebird. Vamos ver agora como é que funcionam os triggers. O trigger é algo que ocorre em determinado momento. Ele está vinculado a uma tabela. Isso aqui é a sintaxe dele. Você vai colocar create trigger, vai dar um nome para ele, que o tempo que ele ocorre, o evento, on é o nome da tabela, e aqui é o chamado statements, é o que vai ocorrer neste trigger. Para que você entenda melhor, se você clicar aqui em uma dessas tabelas, ele tem a opção novo trigger. Então, trigger name é o nome. O time é exatamente em que ocasião ele vai ocorrer, antes ou depois. O evento são 3: inserir, atualizar ou apagar. Então esse trigger, esse gatilho, ele vai ocorrer antes de inserir um registro, antes de atualizar, antes de apagar, ou depois de inserir, atualizar ou apagar registros. On table name, o trigger está vinculado a uma tabela, e aqui o statement é o código que vai ser executado. Então eu criei aqui um trigger neste banco de dados curso vinculado à tabela aluno. Olha aqui, trigger teste.
Então ele ocorre depois de inserir. Vamos ver aqui como é que é o código dele. Vou copiar este código e vou colar aqui para a gente dar uma olhada. Então depois de inserir, vai ocorrer isso aqui. Ele vai inserir lá na tabela matrícula, no código do aluno, na turma e no valor, os seguintes valores: new.código, ou seja, o novo valor do registro que foi inserido, o novo aluno, o novo código do aluno. Você utiliza esse new aqui para pegar este valor. Se você tivesse, por exemplo, deletando um registro e quisesse pegar o valor desse registro que está sendo deletado, você utilizaria old, o valor antigo. No caso, eu quero o valor do novo registro, então eu utilizo new. 10,50. O que significa isso? Sempre que um aluno for inserido na tabela, eu quero que automaticamente ele seja matriculado na turma 10 no valor de R$50. Então vamos ver se está funcionando. Vou matricular aqui a Kelly, que mora na rua Maracá. Telefone dela 77. Tá aí, a Kelly é meu aluno de número 6. Vamos lá em matrícula. Vamos atualizar. E ele já colocou aqui, ó, código do aluno 6, matriculou na turma 10, valor R$50. Outro exemplo onde eu poderia utilizar um trigger seria aqui no banco de dados loja. Por exemplo, minha tabela de venda, ela tem aqui uma trigger. Ela funciona após eu inserir um registro. O que é que ela faz? Ela dá um update na tabela produto e coloca, ela dá um set aqui em estoque, igual a estoque menos new QTDE. Ou seja, faz uma atualização no estoque. Toda vez que insere um novo registro na tabela de venda, ele diminui lá do estoque na tabela de produtos. Se você observar aqui, tabela produto, eu tenho apenas um produto, produto número 1, tem 5 no estoque. Vamos colocar um segundo produto. Então agora eu tenho caneta, eu tenho 100 canetas no estoque. Vou realizar uma venda. Já existe aqui uma venda de número 1. Então nessa minha venda de número 1, eu vou colocar o produto 2. Quem está vendendo é o funcionário 1. Quem está comprando é o cliente 1. E eu estou vendendo 30 canetas para ele. Ele deletou aqui o meu registro. Tá faltando alguma coisa. Vamos ver o que é. Vamos fazer o seguinte. Aqui em ser venda, vamos colocar uma segunda venda. Ok, funcionou. Então em devenda eu vou vincular essa segunda venda ao produto 2. Me deletou de novo. Tá ocorrendo aqui algum problema de restrição com as chaves. Vamos descobrir o que é. Eu já tenho até uma suspeita por que está ocorrendo este erro. Vamos voltar aqui em produto. No meu produto 1 eu tenho 5. No meu produto 2 eu tenho 100. Eu vou na devenda. Na minha venda 2, no produto 2, eu vou vender 2 canetas. Deu certo. Vamos lá em produto. Vamos atualizar. Realmente, ele vendeu 2 canetas, mas
ele também vendeu 2 lápis. Então existe um erro aqui na trigger. Para corrigir este erro, basta que você edite a sua trigger e coloque aqui o ere produto.código igual a new ponto produto underline código, produto underline código. Agora sim você restringiu aí, ele estava atualizando toda a tabela, realmente um erro. Precisaria restringir apenas para o registro em questão. Então no material que está disponível no CD, você vai encontrar bastante coisa aí sobre SP e sobre trigger. Você precisa ler, precisa praticar bastante. Mas nós ainda vamos ver bastante sobre trigger e história de procedure no próximo módulo, que é o do Firebird. E vamos utilizar muito esses conceitos quando começarmos a desenvolver o Syscom.